Preste muita atenção em mim, porque você não clicou neste vídeo por acaso. Há momentos raros em que Deus reorganiza a mente de alguém e diz: agora você está pronto para entender o que antes não via. E este é um desses momentos. Existe um livro escrito há mais de 2000 anos, onde os maiores líderes e milionários do mundo encontraram princípios escondidos que transformaram sua mentalidade, sua visão e sua vida inteira. Este livro revela leis invisíveis que moldam destino, disciplina, escolhas, riqueza, paz interior e capacidade de vencer. Ele expõe verdades que continuam vivas, porque tratam da arquitetura da mente humana. É por isso que tantos que mergulham nele se tornam extraordinários, enquanto outros permanecem presos nos mesmos ciclos de ansiedade, desordem e escassez. Você está pronto para renovar sua mente em um nível que poucos alcançam? Então preste atenção em mim agora, porque o que você está prestes a ouvir não é interpretação comum. É como se cada versículo fosse destravado de dentro para fora. Vamos alinhar sua mentalidade com princípios eternos que mudaram impérios, reconstruíram vidas e deram direção a pessoas que se recusaram a viver no automático. Então fique até o final deste vídeo, porque o que será revelado aqui não está em livros comuns. O que você vai encontrar hoje é ensinado nos cursos mais caros de transformação pessoal que você poderia comprar. Você está pronto? Então respire fundo. Sua transformação começa agora. Preste atenção em mim agora, porque o primeiro versículo é o mais mal compreendido de toda a história e, ao mesmo tempo, o mais poderoso para quem quer mudar vida, resultados e destino. Porque Paulo descreveu a engenharia exata da transformação humana. Transformai-vos pela renovação da mente. Imagine sua mente como um sistema operacional. A maioria vive com softwares antigos, instalados por traumas, comparações, medos, fracassos, opiniões de terceiros. E esse sistema cria um tipo de vida que parece travada, repetitiva, entediante. Romanos 12:2 revela o segredo que poucos percebem. A vida só muda quando o código interno muda primeiro. É como se Deus estivesse dizendo: você não se adapta ao mundo. Você eleva o mundo à medida que eleva sua consciência. Agora pense comigo. Quantas decisões você toma no automático? Quantas oportunidades você perde porque ainda pensa como a pessoa de ontem? Quantas vezes você já sabotou seu próprio futuro porque suas crenças foram moldadas pelo medo e não pela visão? A renovação da mente é a cirurgia invisível que torna possível o impossível. Não é emoção, é estratégia divina. É o mesmo princípio que Napoleon Hill descobriu entrevistando milionários. Toda riqueza começa com um estado mental. Toda disciplina começa com uma visão interna. Toda paz nasce de uma estrutura psicológica sólida. Romanos 12:2 é o mapa. Você atualiza o sistema interno e o mundo externo responde. Agora respire fundo e se prepare, porque este é apenas o primeiro segredo. O próximo versículo vai abrir uma porta que muita gente teme olhar, mas é ali que a transformação profunda começa. E agora, antes de continuar, deixe aqui nos comentários uma frase que sela tudo o que Deus já começou dentro de você. Eu aceito a reprogramação divina de Deus na minha mente. Escreva isso como se você estivesse assinando um acordo silencioso entre você e Deus. Porque quando você declara, você ativa, e quando você se posiciona, o céu responde. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Preste atenção em mim agora, porque este versículo parece simples, mas é um dos códigos mais enigmáticos e estratégicos de toda a Bíblia. Ele não fala sobre sentimentos. Ele fala sobre a central de comando da sua vida. Guarde o coração não significa se proteger emocionalmente. Significa proteger a matriz que define todas as suas decisões, reações, escolhas e resultados. Imagine que sua vida inteira, sua renda, sua paz, sua inteligência, sua capacidade de prosperar, flui como um rio. O coração aqui é a nascente desse rio. Se a nascente estiver contaminada por medo, escassez, pressa, raiva ou culpa, todo o rio se torna amargo. É por isso que muitas pessoas lutam, se esforçam, estudam, tentam e nada flui. O problema nunca está no esforço externo, está na fonte interna. Os maiores milionários do mundo, os maiores líderes, os maiores pensadores entendem isso intuitivamente. Resultados são consequência de estados internos, não de circunstâncias externas. É exatamente o que este versículo já dizia milhares de anos antes. Deus estava revelando a engenharia da performance humana muito antes da psicologia existir. Você está pronto para enxergar a profundidade disso? Guarde o coração significa
Controlar aquilo que entra na sua mente antes que vire crença, hábito, comportamento. Cada comparação aceita, cada pensamento tóxico, cada culpa não resolvida, vira um ladrão silencioso de destino. Agora imagine comigo algo poderoso. E se a única coisa que realmente estava faltando na sua vida fosse proteger a sua própria mente do ruído que destrói sua fé e sua visão? Esse versículo é um aviso, mas também é uma promessa. Quando você guarda a fonte, a vida inteira floresce. Relatórios, projetos, escolhas, relacionamentos, oportunidades, tudo começa a fluir de forma alinhada. Este é o segundo segredo. E o próximo é ainda mais profundo. Ele revela uma chave que pode reorganizar sua percepção do mundo e abrir portas que você nunca viu antes. Agora respire fundo, porque este versículo é mais misterioso do que parece. Ele descreve algo que a ciência moderna ainda tenta compreender. Um estado mental que não depende de lógica, circunstância ou explicação. A Bíblia chama isso de paz. A psicologia chama de coerência. Os maiores estrategistas do mundo chamam de lucidez. Mas Deus descreve como uma força sobrenatural que protege sua mente como um escudo invisível. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. Imagine comigo algo que pode mudar sua percepção. Há um tipo de paz que você sente quando tudo está bem, mas existe outra paz que só aparece quando tudo está fora do lugar. A primeira é emocional, a segunda é divina. A primeira depende do mundo, a segunda governa o mundo. A primeira oscila, a segunda estabiliza. Filipenses 4:7 revela que Deus oferece uma paz que você não consegue explicar, mas consegue sentir. Não é a ausência de problemas, é a ausência de perturbação. É a habilidade de enxergar com clareza enquanto outros entram em pânico. É a calma que mantém sua mente estratégica quando todos estão perdidos. É o que diferencia quem prospera no caos de quem afunda nele. Agora pense comigo. Quanto do seu potencial você já perdeu porque sua mente estava barulhenta demais? Quantas oportunidades passaram diante de você, mas sua ansiedade não deixou você enxergar? Quantas decisões financeiras você tomou no impulso porque faltava essa paz que reorganiza pensamento, foco e direção? Este versículo esconde uma tecnologia espiritual. Uma mente em paz pensa 10 vezes melhor do que uma mente ansiosa. Grandes investidores, atletas e líderes sabem disso. Não existe alta performance sem estabilidade interna. E aqui está a revelação. Você não precisa esperar o caos passar para encontrar paz. A paz é o que faz o caos passar. Quando essa paz guarda seu coração e sua mente, você não reage, você decide. Você não se sabota, você constrói. Você não repete ciclos, você quebra padrões. Este é o terceiro segredo. Que o próximo explica por que algumas pessoas atraem oportunidades como imãs, enquanto outras passam a vida inteira correndo atrás do que nunca conseguem alcançar. Preste atenção em mim agora, porque este versículo não fala sobre religião, fala sobre prioridade mental. Muitos acham que Jesus está dizendo, seja espiritual e esqueça da vida. Não. Ele está revelando o princípio mais poderoso de produtividade, prosperidade e foco já registrado. A vida recompensa quem coloca a ordem interna antes de tentar organizar o mundo externo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Imagine comigo uma cena simples, mas reveladora. Duas pessoas tentam construir uma casa. Uma começa pelo telhado, ansiosa. A outra começa pelo alicerce, estratégica. Uma colhe pressa, a outra colhe estabilidade. É por isso que Jesus diz buscar primeiro o reino, porque o reino é ordem interna, clareza mental, visão espiritual, prioridade correta. Agora pense, quantas vezes você tentou avançar na vida financeira enquanto sua mente estava em desordem? Quantas vezes tentou melhorar sua rotina sem antes melhorar seus pensamentos? Quantas vezes buscou mais dinheiro quando, na verdade, precisava era de mais foco, mais discernimento, mais sabedoria? Todas estas coisas vos serão acrescentadas. É uma promessa que segue uma lógica imbatível. Quando sua mente se alinha, a vida acompanha. Não é mágica, é princípio. A mente certa atrai oportunidades certas. A mente confusa atrai ciclos confusos. Agora pare por 5 segundos e pergunte a si mesmo: qual é a primeira coisa que ocupa minha mente quando acordo? Porque essa resposta revela se você está construindo no telhado ou no alicerce. Se a primeira coisa é ansiedade, comparação, pressa, culpa, você começa o dia no automático. Se a primeira coisa é foco, propósito, direção, você ativa o reino dentro de você.
E quando isso acontece, você percebe algo quase sobrenatural. Oportunidades começam a aparecer. Conexões começam a fluir. Respostas começam a surgir. Caminhos começam a se abrir. Não porque tudo mudou, mas porque você mudou primeiro. Este é o quarto segredo. O próximo é ainda mais profundo. Ele revela a força mental que separa quem vence do caos de quem é engolido por ele. Preste atenção em mim agora, porque este versículo não fala apenas sobre coragem. Ele fala sobre como a mente humana se comporta diante do desconhecido. Josué estava prestes a entrar em um território novo, maior do que tudo o que ele já tinha administrado. O medo dele não era espiritual, era psicológico. Era o mesmo medo que aparece quando você tenta crescer, mudar hábitos, abrir um negócio, dar um passo maior. O medo do novo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A força deste versículo está em uma frase que muita gente lê e não entende. Não temas, porque eu estou contigo. Isso não significa não sinta medo. Significa não deixe que o medo se torne seu conselheiro. Imagine comigo algo poderoso. Existe uma versão sua, trancada dentro de decisões que você ainda não tomou por medo. Uma versão mais rica, mais forte, mais disciplinada, mais sábia. Essa versão só nasce quando você entra em territórios que parecem grandes demais para você hoje. Josué só descobriu quem era quando finalmente caminhou para onde o medo dizia que ele não conseguiria chegar. É aí que esse versículo ganha vida. Coragem não é ausência de medo. Coragem é escolher a voz que você vai seguir. Agora eu quero que você faça algo. Feche os olhos por 2 segundos e visualize algo que você já sabe que precisa fazer, mas vem protelando há semanas. Não importa o que seja. Veja a ação, veja o passo, veja a direção. Agora pergunte: o que aconteceria na minha vida se eu desse esse passo mesmo com medo? Sinta a resposta. Ela é mais real do que você imagina. Josué 1:9 não é sobre bravura, é sobre movimento. Quem se move com Deus não se perde. Quem se move apesar do medo descobre um potencial que parecia impossível. Este é o 5º segredo. O próximo vai abrir uma chave que separa pessoas que crescem em silêncio das que nunca saem do lugar. Agora escute isso com atenção total, porque este é um dos versículos mais conhecidos do mundo e, ao mesmo tempo, um dos mais mal interpretados. As pessoas leem "nada me faltará" como promessa mágica, mas este versículo não fala de abundância automática. Fala de mentalidade de suficiência, a base psicológica de toda prosperidade verdadeira. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. O salmista está dizendo algo muito mais profundo. Quando minha mente é guiada pela sabedoria de Deus, a falta não governa mais minhas decisões. Imagine comigo uma cena muito real. Você está diante de uma escolha importante, financeira, emocional ou profissional. Quando a mente está governada pela sensação de falta, você escolhe por ansiedade. Quando está guiada pelo pastor, você escolhe por visão. A falta cria urgência. Deus cria direção. Nada me faltará não significa que tudo cai do céu. Significa que não falta clareza quando você espera. Não falta força quando você decide. Não falta disciplina quando você precisa avançar. Não falta paz quando tudo parece bagunçado. A verdadeira prosperidade nasce desse sentimento interno de segurança, não do valor na conta bancária. Agora vem a instrução desta parte. Breve, mas poderosa. Olhe para uma área da sua vida onde você sente escassez. Apenas uma. Pode ser dinheiro, foco, direção, disciplina. Agora pergunte: eu tenho falta? Ou apenas estou tomando decisões como alguém que vive na falta? Perceba a diferença. A primeira é circunstância. A segunda é identidade. Quando essa chave vira, você entende algo que transforma qualquer vida. A prosperidade começa na consciência antes de aparecer no exterior. É por isso que Salmos 23:1 sempre foi mais sobre quem te guia do que sobre o que você tem. Este é o 6º segredo. E o próximo vai te revelar o princípio que separa quem se fortalece nas tempestades de quem é destruído por elas. Agora venha comigo, porque este versículo é uma das declarações mais poderosas de força mental já registradas. Não é apenas consolo, é estratégia psicológica de alta performance. Isaías descreve aqui o estado interno que pessoas extraordinárias carregam quando enfrentam temporadas difíceis. Não é ausência de medo, é presença de sustento. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento. O texto começa dizendo, não temas, mas isso não é ordem, é diagnóstico. Deus está dizendo,
Quando você entende quem caminha com você, o medo perde autoridade. E a frase seguinte revela o mistério: eu te sustento. A maioria acha que sustento é dinheiro ou recursos. Não, sustento aqui significa algo mais alto: estabilidade emocional no meio do caos. Imagine comigo algo que poucas pessoas percebem. Existem tempestades que vêm para revelar sua força. Existem pressões que vêm para forjar seu caráter. Existem desafios que vêm para te tirar da superfície e te levar para a profundidade. Isaías 41:10 mostra que Deus não remove a tempestade antes da hora. Ele sustenta você dentro dela até que você se torne alguém que o vento não derruba mais. É por isso que tanta gente quebra por dentro diante das dificuldades, enquanto outras florescem exatamente no mesmo cenário. A diferença não é a dor, é o sustento interno. Agora eu quero te pedir uma coisa. Identifique agora um desafio que está drenando sua energia. Só um. Agora faça a si mesmo a pergunta que abre a consciência. Se Deus estivesse comigo neste exato momento, como eu me posicionaria diante disso? Esse exercício muda tudo, porque ele te tira do papel de vítima e te coloca no papel de alguém sustentado. Quando você se posiciona assim, você se torna maior que o problema. E quando você se torna maior que o problema perde o poder. Isaías 41:10 não é poesia, é o mapa da mente forte, da mente que cresce mesmo quando tudo tenta desmoronar. Este é o 7º segredo. E o próximo revela o código de disciplina interna que transforma gente comum em pessoas imparáveis. Agora preste atenção em mim com foco absoluto, porque este versículo não fala sobre entregar tudo nas mãos de Deus, como muita gente imagina. Ele fala sobre coerência interna, o segredo que separa pessoas determinadas de pessoas que começam e param. Confiar ao Senhor as obras significa alinhar intenção, ação e propósito. Significa fazer o que precisa ser feito com o coração certo, na direção certa, com a motivação certa. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Existe um mistério aqui que quase ninguém percebe. Planos só se estabelecem quando a mente está estável. E estabilidade nasce de alinhamento interno. Imagine comigo algo profundo. Você tem um plano, tem um desejo, tem um objetivo. Mas se o seu interior está dividido, parte acreditando e parte duvidando, parte avançando e parte sabotando, seus planos nunca ganham forma. Não é azar, é desalinhamento. Provérbios 16:3 diz que, quando suas ações nascem de uma mente alinhada com Deus, seus planos ganham estrutura. Eles deixam de ser rascunhos e se tornam caminhos. Deixam de ser sonhos e se tornam processos. Deixam de ser intenções e se tornam realidade. Agora, escolha um objetivo que você deseja alcançar nos próximos 30 dias. Apenas um. Agora pergunte a si mesmo com honestidade brutal: minhas ações diárias estão honrando esse objetivo ou apenas minha imaginação? Porque este versículo deixa claro: Deus não estabelece o plano que você apenas deseja. Ele estabelece o plano que você disciplina. Enquanto você age com coerência, Deus coloca solidez. Enquanto você mantém constância, Deus abre caminho. Enquanto você alinha propósito com prática, Deus transforma a intenção em realidade. Este é o 8º segredo. O próximo traz a chave que separa quem vive reagindo da vida, de quem governa a própria vida. Agora entre comigo em algo que muita gente nunca percebeu. Este versículo não fala sobre abandonar a lógica. Ele fala sobre não ser escravo da própria lógica limitada. A mente humana enxerga apenas o imediato. Deus enxerga o percurso inteiro. É por isso que tantas pessoas inteligentes continuam presas no mesmo ciclo. Elas dependem apenas da própria visão. Mas a própria visão está limitada por medos antigos, memórias antigas e interpretações distorcidas. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:5. Não te apoies no teu próprio entendimento. Significa: pare de tratar suas percepções como verdades absolutas. Sua ansiedade não é profecia. Seu medo não é direção. Sua pressa não é sabedoria. Agora imagine comigo uma metáfora poderosa. Você está dirigindo à noite e seus faróis iluminam só alguns metros à frente. Você não vê o caminho todo, mas avança mesmo assim. Por quê? Porque sabe que há estrada depois daquele limite. Este versículo diz que viver com Deus é exatamente assim. Você não vê tudo, mas vê o suficiente para o próximo passo.
E o próximo passo revela o próximo metro, e assim por diante. E então vem a promessa: Ele endireitará as tuas veredas. Isso não significa que Deus vai tornar tudo fácil. Significa que Ele vai remover distrações, atalhos falsos, relacionamentos confusos, caminhos que te atrasam, decisões que pareceriam brilhantes, mas te levariam ao caos. Endireitar é alinhar, é afinar, é cortar o que desvia. Então agora escolha um problema que está te tirando o sono. Um só. Agora pergunte: o que está me guiando nisso? Minha ansiedade ou minha sabedoria? Se for ansiedade, respire e solte o controle. Se for sabedoria, avance. Este versículo te libera do peso de tentar enxergar tudo. Você só precisa enxergar o próximo metro. Este é o 9º segredo. E o próximo vai revelar o princípio que explica por que algumas pessoas florescem mesmo em ambientes ruins, enquanto outras murcham até em ambientes bons. Agora preste atenção em mim como se esta fosse a frase que muda o seu eixo interno, porque este versículo revela um dos segredos mais profundos da mentalidade humana. Você não prospera por acaso. Você prospera por ambiente. Ambiente mental, ambiente emocional, ambiente espiritual, ambiente de influência. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Antes, tem seu prazer na lei do Senhor, e tudo quanto fizer prosperará. Não anda segundo o conselho dos ímpios não significa evitar pessoas ruins. Significa evitar mentes desalinhadas. Significa evitar conselhos de pessoas que vivem no caos e tentam te ensinar direção. Significa evitar opiniões de quem nunca construiu nada, mas quer dirigir o seu futuro. Agora imagine comigo uma cena que descreve exatamente isso. 2 sementes iguais. Uma é plantada em um solo fértil, a outra no cimento. A diferença não é o potencial, é o ambiente. Salmos 1 está dizendo algo que Napoleon Hill, séculos depois, confirmou em A Lei do Triunfo. Você se torna semelhante ao ambiente que tolera. Se o ambiente é tóxico, você encolhe. Se o ambiente é raso, você estagna. Mas se o ambiente é sábio, você floresce. E tudo quanto fizer prosperará não é uma promessa aleatória, é consequência. Quem pensa com profundidade, quem vive com clareza, quem se cerca de princípios verdadeiros, prospera quase inevitavelmente. Não por sorte, mas por estrutura. A partir de hoje, identifique uma influência que está te sabotando silenciosamente. Pode ser alguém, pode ser um hábito, pode ser um conteúdo que você consome, pode ser um ambiente que enfraquece sua fé, sua visão ou sua disciplina. Agora faça a pergunta que define destinos. Se eu permanecer perto disso por mais 6 meses, eu cresço ou eu diminuo? A resposta é o seu sinal. O ambiente certo acelera sua mente. O ambiente errado apaga sua força. Este é o 10º segredo. E o próximo vai revelar o gatilho psicológico mais poderoso da Bíblia. O versículo que define força emocional e resiliência de longo prazo. Agora venha comigo, porque este versículo é uma chave psicológica tão profunda que, se a pessoa realmente entender, ela muda a forma como reage ao mundo inteiro. Aquietai-vos não significa ficar parado. Significa calar o barulho interno que distorce tudo. Decisões, emoções, finanças, relacionamentos, foco. É o comando que interrompe o ciclo automático de ansiedade que te faz agir como alguém perdido, quando, na verdade, você só precisa acessar a consciência certa. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Imagine comigo algo poderoso. Existe uma versão sua que pensa 10 vezes mais rápido, enxerga mais longe, decide com mais clareza e sente com mais estabilidade. Essa versão só aparece quando a mente silencia. O silêncio aqui não é ausência de som, é ausência de ruído emocional. Sabei que eu sou Deus significa: lembre-se de quem está no controle quando você perde o controle. Lembre-se da visão quando sua mente começa a inventar medos. Lembre-se da direção quando sua ansiedade quer adivinhar o futuro. Agora a instrução desta parte, sutil, mas transformadora. Respire fundo e pergunte a si mesmo: o que está fazendo barulho dentro de mim agora? Você não precisa resolver o barulho, só precisa identificá-lo. Porque quando você nomeia o ruído, ele perde poder. É por isso que este versículo é uma tecnologia espiritual para alta performance. Só a mente aquietada enxerga oportunidade no meio da crise. Só a mente aquietada ouve intuição. Só a mente aquietada recebe direção. Quando você se aquieta, a sua consciência sobe de nível. E quando sua consciência sobe, suas decisões seguem. Este é o 11º segredo. E o próximo revela a força que transforma medo em movimento e visão em conquista.
Agora preste atenção com a mente aberta, porque este versículo não fala de ganhar tudo o que você quer. Ele fala de uma transformação mais inteligente, mais profunda e mais rara. Quando sua consciência se alinha com Deus, até seus desejos mudam de nível. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Deleitar-se aqui não é emoção religiosa. É encontrar prazer, direção e sentido em princípios que elevam sua mentalidade. Quando isso acontece, seus desejos deixam de nascer da carência e começam a nascer da clareza. Tem gente que quer dinheiro porque sente medo. Tem gente que quer prosperar porque tem propósito. Desejos são diferentes. Resultados também. Imagine comigo algo forte. Existe um você que deseja coisas diferentes do que você deseja hoje. Coisas mais altas, mais maduras, mais estratégicas, mais alinhadas com o futuro que Deus preparou. Quando você se aproxima dele, seus desejos deixam de te sabotar e começam a te construir. Agora a instrução desta parte rápida e cirúrgica. Pergunte a si mesmo agora mesmo: o que eu desejo é fruto da minha essência ou do meu medo? Essa pergunta separa quem vive correndo atrás de coisas vazias de quem atrai tudo o que sustenta sua missão. Porque quando seus desejos se alinham com Deus, você não força nada. As coisas começam a fluir. Você deixa de perseguir e começa a atrair. Você deixa de implorar e começa a decidir. Você deixa de se perder e começa a se encontrar. Este é o 12º segredo. E o próximo revela o mecanismo invisível que transforma disciplina em destino e constância em prosperidade real. Agora escute isso com a consciência totalmente aberta, porque este versículo não fala de punição, fala de arquitetura de destino. Ele descreve a lei mais dura e mais libertadora da vida. Você nunca colhe pelo acaso, você colhe pelo padrão. Tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Não existe resultado injusto. Existe semente invisível. Pessoas veem o que você colhe, mas não veem o que você plantou em pensamentos, atitudes, disciplina, foco, silêncio, escolhas. É por isso que algumas pessoas parecem ter sorte e outras vivem reclamando da vida. A diferença está nas sementes que cada uma planta todos os dias sem perceber. Pensamentos são sementes, palavras são sementes, hábitos são sementes, e cada uma delas gera um tipo de futuro. Agora imagine comigo algo incômodo, mas libertador. Quantos resultados atuais são colheitas de sementes que você nem lembra que plantou? Quantas colheitas ruins você aceitou como destino, quando na verdade eram apenas sementes mal escolhidas? E quantas colheitas boas você ainda nem viu, porque as sementes estão debaixo da terra crescendo em silêncio? Agora vem a instrução desta parte, simples, direta, transformadora. Olhe para o que você mais deseja colher e pergunte: estou plantando isso todos os dias? Ou só desejando? Essa pergunta separa o sonhador do construtor. Se você quer disciplina, plante rotina. Se quer paz, plante silêncio. Se quer prosperidade, plante ordem. Se quer oportunidade, plante constância. O mundo reage ao que você planta, não ao que você imagina. Gálatas 6:7 não é ameaça, é liberdade. Você pode mudar sua colheita mudando sua semente. Este é o 13º segredo. E o próximo revela por que algumas pessoas são blindadas emocionalmente, enquanto outras são levadas pelo vento das circunstâncias. Agora se prepare, porque este versículo revela um dos segredos mais profundos de estabilidade emocional que existe. Ele não fala de esconderijo físico, fala de um estado mental protegido, inacessível ao caos externo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmos 91:1. Habitar significa permanecer, não visitar. Há pessoas que buscam Deus só quando tudo explode. Outras habitam, permanecem, e é por isso que nada as derruba. A sombra do Onipotente é a metáfora mais poderosa da Bíblia sobre proteção psicológica. É o lugar onde sua mente não é consumida pelo medo, onde suas emoções não te sequestram, onde sua paz não depende do humor do dia. Agora imagine comigo algo forte. Existe um espaço dentro de você onde o mundo não tem permissão para entrar. Um espaço onde sua visão não se abala, onde seu foco não se fragmenta, onde sua identidade não treme. Esse espaço é o esconderijo. Quando você habita nele, barulho vira ruído distante. Ataques viram distrações sem efeito. Crises viram cenários neutros onde você pensa melhor que todo mundo. É por isso que este versículo não promete apenas descanso. Ele promete vantagem mental. A pessoa que descansa enquanto o mundo desespera, enxerga soluções que ninguém consegue enxergar. Agora vem a instrução desta parte.
simples, profunda e prática. Feche os olhos por 3 segundos e pergunte internamente: o que está tentando roubar meu descanso hoje? Nomear o ladrão é o primeiro passo para desarmá-lo. Quando você identifica o que tenta te tirar do seu esconderijo interno, você volta ao centro. Porque descansar não é parar. Descansar é permanecer no lugar onde o medo não manda, a ansiedade não conduz e o caos não define. Este é o 14º segredo. E o próximo revela o versículo que desbloqueia a força interna, resiliência e a capacidade de atravessar fases difíceis sem perder o rumo. Agora venha comigo, porque este versículo revela a engenharia espiritual da renovação, algo que nem psicologia, nem produtividade, nem motivação humana conseguem produzir sozinhas. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar no Senhor não é ficar parado, é alinhar a mente até que ela pare de lutar contra si mesma. É entrar em um estado de confiança que reorganiza seu sistema interno. E quando isso acontece, algo quase biológico se ativa, suas forças se renovam. A águia aqui não é símbolo de grandeza, é símbolo de visão. Ela voa acima das tempestades porque não luta com o vento, ela usa o vento. Este versículo está ensinando exatamente isso. Pare de lutar com situações que existem para te elevar. Quem tenta vencer a vida na força bruta sempre se cansa. Quem espera com fé, com foco e com consciência, sobe. Enquanto outros gastam energia tentando controlar o que não controlam, você economiza energia concentrando-se no que realmente transforma. Agora imagine comigo algo forte. Quantas vezes você tentou vencer uma fase difícil usando força emocional, quando na verdade o que faltava era visão? Quando a visão sobe, o peso desce. A águia não vence por esforço, vence por perspectiva. E aqui está o ponto instrutivo desta parte. Pergunte a si mesmo agora mesmo: eu estou me cansando porque estou subindo, ou porque estou lutando na altura errada? Essa pergunta muda destinos. Se você está lutando baixo, qualquer vento te derruba. Se você sobe, o vento te carrega. Isaías 40:31 não promete ausência de tempestade, promete capacidade de atravessá-la por cima. Este é o 15º segredo. E o próximo vai revelar o código da mente disciplinada, o versículo que transforma a gente comum em pessoas capazes de conquistar o impossível. 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Agora escute com atenção total, porque este versículo é um dos maiores códigos de mentalidade da Bíblia. Ele revela a estrutura exata de uma mente forte: poder, amor e domínio próprio. Nada aqui é emocional. Tudo é estrutural. Espírito de medo não é sentir medo, é viver governado por ele. É tomar decisões pequenas porque sua mente está pequena. É fugir de desafios que foram feitos para te amadurecer. É aceitar menos do que Deus te chamou para viver. Mas então vem a revelação. Você já recebeu um espírito diferente. Poder é capacidade. Amor é equilíbrio. Domínio próprio é direção. Isso forma a tríade da alta performance espiritual. Imagine comigo algo profundo. A maioria se sabota porque tem poder, mas não tem domínio. Tem disciplina, mas não tem amor próprio. Tem força, mas usa no lugar errado. É por isso que o medo vence, porque ele não precisa te derrubar. Ele só precisa te desorganizar. Este versículo existe para reorganizar você por dentro. Agora vem a instrução desta parte, simples e destravadora. Pergunte a si mesmo: qual dos 3 está faltando em mim hoje? Poder, amor, domínio? Identificar o ponto fraco é o início da revolução. Se falta poder, você precisa de ação. Se falta amor, você precisa de cura. Se falta domínio, você precisa de disciplina. Quando esses 3 se alinham, tudo muda. Seu comportamento muda, seu padrão muda, seu destino muda. Deus não te deu espírito de medo. Então pare de agir como se tivesse recebido. Este é o 16º segredo. E o próximo revela a chave que quebra ciclos e faz você viver como alguém que não é guiado pela emoção, mas pela consciência. Se alguém tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente. Tiago 1:5. Esta é a alavanca silenciosa que os grandes usam. Sabedoria antes de velocidade. A pressa multiplica erros, a sabedoria multiplica acertos. Aplique assim. Hoje, ainda hoje, crie o protocolo 5-3-1. 5 minutos de silêncio total para baixar o ruído interno.
Em seguida, escreva 3 opções racionais para a sua decisão mais cara do momento: dinheiro, carreira, foco. Por fim, escolha uma ação de baixo risco e autoaprendizado para executar em 24 horas. Sem perguntas, sem drama, sem espera. Só decisão com critério. Regra de ouro: nada de grande valor é decidido em estado de agitação. Se a mente agitou, pause, respire, retome o protocolo. Dica de performance: trate sabedoria como ativo composto. Registre diariamente o que funcionou, o que falhou e a regra que nasce disso. Em 30 entradas, você terá um manual pessoal de alta performance. E um voto: nunca troque insight por impulso. Insight vira sistema, impulso vira arrependimento. Hoje você não pede sorte, você instala sabedoria operacional. Aqui começa uma parte diferente, mais afiada, mais madura, quase como uma regra interna que você grava no peito. Sem domínio próprio, tudo o que você constrói fica vulnerável. Como cidade sem muros, é o homem que não tem domínio próprio. Uma cidade sem muros até pode ser bonita, mas qualquer vento derruba, qualquer ladrão entra, qualquer ameaça interrompe o progresso. O versículo é brutal porque descreve exatamente o que acontece com uma mente indisciplinada. Ela tem potencial, mas não tem proteção. Domínio próprio é o mecanismo que transforma intenção em destino. Não é controle rígido, é direção inteligente. É escolher a rota mesmo quando a emoção quer te arrastar para fora dela. É dizer não em um ponto estratégico para poder dizer sim em 10 pontos que realmente importam. Aqui vai um desafio prático e transformador. Escolha um micro hábito que te enfraquece diariamente e elimine ele por 72 horas. Apenas 72 horas, sem negociação, sem justificativa, sem conversa interna. Essa é a parede que você vai construir hoje. E uma frase para carregar como lâmina filosófica: a liberdade que você deseja depende do limite que você escolhe. Quem aprende essa verdade avança como um general. Quem ignora vive apagando incêndios. Domínio próprio é arquitetura. É você decidindo que não será uma cidade aberta para qualquer impulso, qualquer distração ou qualquer hábito que destrói sua energia. Quando o muro se levanta, sua força interna cresce junto. Quando sua força interna cresce, sua vida começa a responder. Aqui começa uma das leis mais práticas e implacáveis da sabedoria bíblica. Prosperidade não nasce da pressa, nasce do processo. Os planos bem elaborados levam à fartura. Este versículo é a espinha dorsal dos grandes construtores, dos estrategistas, dos que vencem sem fazer barulho. Planos bem elaborados significa estratégia com consciência. Fartura é apenas o efeito. A pressa cria atalhos que custam caro. A estratégia cria caminhos que sustentam o peso do futuro. Guarde isso como regra de ferro. Todo resultado excepcional é fruto de uma estrutura invisível. A maioria não cresce porque tenta avançar sem mapa, sem métrica e sem método. Trabalha muito, pensa pouco. Age muito, direciona pouco. O versículo está dizendo exatamente o contrário. Primeiro, pensa como quem quer prosperar. Depois, age como quem já prosperou. Aqui vai a experiência desta parte. Simples, mas extremamente poderosa. Pegue um objetivo importante e transforme em 3 etapas claras. Só 3. Nada de listas gigantes. 1. Passo imediato. 2. Passo de manutenção. 3. Passo de evolução. Se o objetivo não cabe nessas 3 linhas, ele ainda está confuso demais para prosperar. Clareza é lucro. Confusão é prejuízo. Quando você organiza o caminho, Deus organiza o destino. Prosperidade não aparece do nada. Ela responde ao nível de organização interna que você aceita viver. Quando seus planos deixam de ser desejos e viram estrutura, a vida começa a te tratar como alguém preparado para receber mais. Agora entramos em um princípio que separa quem vive uma vida mediana de quem rompe a média e conquista resultados que parecem impossíveis para o resto do mundo. Tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor. Colossenses 3:23. Este versículo não fala de devoção religiosa. Ele fala de excelência como identidade, não como esforço. Fazer de todo o coração significa agir com profundidade quando os outros agem pela metade. Significa colocar intenção onde a maioria coloca obrigação. Significa transformar cada tarefa, pequena ou grande, em um ato de construção interna. Aqui vai a verdade filosófica deste versículo. O jeito que você faz qualquer coisa é o jeito que você faz tudo. Quem executa o mínimo vive o mínimo.
Quem entrega o máximo até no que ninguém vê, colhe o máximo no que todo mundo enxerga. E aqui está o desafio desta parte. Simples, direto e brutalmente eficaz. Escolha uma tarefa comum do seu dia e execute como se valesse um contrato milionário. Pode ser arrumar a mesa, treinar, organizar algo, o que for. Faça com excelência consciente. Faça como se fosse observado por Deus e preparado para algo maior. Essa prática cria um efeito que poucos entendem. Quando você eleva o nível no comum, sua mente se acostuma com o extraordinário. Excelência vira seu padrão de fábrica. E quando excelência vira padrão, portas começam a abrir que antes nem existiam para você. Guarde esta frase como lâmina de disciplina. Quem entrega o melhor, mesmo no pequeno, se torna impossível de ignorar. Agora um pedido. Se esta mensagem está fazendo algo nascer dentro de você, deixe o seu like agora. Isso fortalece o canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho e o canal a continuar produzindo conteúdos. Desde já, muito obrigado. Agora prepare-se, porque este versículo não é simples. Ele carrega um dos mistérios mais ignorados da transformação humana. A dor certa constrói, a dor errada destrói. No momento, nenhuma disciplina parece agradável, porém, produz fruto de justiça. Hebreus 12:11 revela a engenharia escondida por trás de toda mente inabalável. A disciplina não é apresentada como algo bonito, e é exatamente isso que a torna sagrada. A verdadeira mudança nasce quando você aprende a diferenciar a dor que te fortalece da dor que te aprisiona. A disciplina dói no começo, mas te liberta depois. A indisciplina alivia no começo, mas te escraviza depois. Este versículo é o mapa dos poucos que prosperam de verdade. Eles suportam desconfortos pequenos para evitar tempestades gigantes. Aqui vai o desafio desta parte. Escolha uma disciplina que você sempre adia. Treino, leitura, foco, rotina, limpeza mental. E hoje você vai aplicar o ritual do forjamento. Faça essa tarefa como se estivesse moldando sua própria mente com as mãos. Não espere vontade, não espere emoção, não espere motivação. Apenas execute. A repetição molda a identidade molda destino. Guarde esta frase filosófica como selo dessa parte. Nenhuma grande vida nasceu do conforto. Toda grande vida nasceu de alguém que suportou o desconforto que os outros evitam. Existe um mistério que muita gente passa a vida inteira sem entender. Nem toda riqueza é bênção, mas toda bênção produz riqueza. Interna primeiro, externa depois. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Este versículo desmonta a mentalidade moderna que confunde prosperidade com correria, excesso, exaustão e inquietação. Ele revela algo que só mentes maduras conseguem perceber. Existe um tipo de prosperidade que vem acompanhada de peso, e existe outra que vem acompanhada de paz. O primeiro caminho parece rápido, mas cobra juros invisíveis. O segundo parece mais lento, mas é o único que sustenta o futuro. Prosperidade sem dores não significa vida sem desafios. Significa crescimento sem se destruir no processo. É expansão sem perder a alma. Aqui vai o desafio desta parte prático e preciso. Faça uma auditoria silenciosa de 60 segundos na sua vida financeira e emocional. Pergunte-se, sem palavras, apenas sentindo, o que da minha rotina me dá frutos e o que me dá dores? Corte ou reduza imediatamente tudo o que aumenta dores e multiplique tudo o que aumenta frutos. Prosperidade começa pelo que você remove, antes do que você adiciona. Guarde esta frase filosófica como lei interna. O que vem de Deus sustenta, o que vem da pressa cobra. Honra ao Senhor com os teus bens, e os teus celeiros se encherão. Provérbios 3:9. Este versículo é muito mais profundo do que parece. Ele não fala de doação nem de ritual religioso. Ele fala de mentalidade de honra, a chave mais rara e mais poderosa da verdadeira prosperidade. Honrar é colocar ordem onde existe bagunça, é colocar propósito onde existe impulso, é colocar consciência onde existe desperdício. A maioria não prospera porque transforma dinheiro em fuga, em ansiedade, em pressa, em vício de compra, e depois chama isso de falta. Provérbios 3, 9 e 10 revela o segredo oculto. O dinheiro multiplica o estado da sua mente. Se sua mente é dispersa, ele some. Se sua mente é honrada, ele cresce. Aqui vai o exercício desta parte, direto e transformador. Hoje você vai aplicar o princípio dos 3 destinos. Pegue qualquer valor que entrar na sua vida, grande ou pequeno, e divida mentalmente assim. Uma parte para crescimento, uma parte para ordem, uma parte para propósito.
Crescimento pode ser estudo, ferramentas, evolução. Ordem é quitar, organizar, estabilizar. Propósito é aquilo que alinha seu coração com algo maior que você. Quando você distribui sua renda dessa forma, ela para de te governar e passa a te servir. O dinheiro segue a quem honra e foge de quem desperdiça. A recompensa da humildade e do temor ao Senhor é riqueza, honra e vida. Este versículo carrega uma das peças mais enigmáticas da prosperidade bíblica. A verdadeira riqueza não nasce da ambição, nasce da postura. Humildade aqui não é se diminuir, é reconhecer a realidade como ela é, sem ilusões, sem máscaras, sem orgulho sabotador. É a capacidade de aprender rápido, ajustar rápido, crescer rápido. O orgulho cria travas invisíveis, a humildade cria portas. Já o temor ao Senhor não é medo, é lucidez espiritual, é viver com consciência, não no automático. É alinhar valores antes de alinhar resultados. E aí vem o mistério. Quando esses dois pilares se unem, os frutos aparecem em 3 dimensões: riqueza, honra e vida. Ou seja, prosperidade financeira, prosperidade de reputação e prosperidade de propósito. Aqui vai o desafio estratégico desta parte. Hoje você vai praticar a humildade operacional. Funciona assim: escolha uma área em que você está travado: finanças, disciplina, foco, relacionamento, trabalho. E faça uma pergunta silenciosa a si mesmo: onde meu orgulho está atrasando o meu avanço? Assim que identificar, execute uma correção imediata, mesmo que pequena. Às vezes é pedir ajuda, às vezes é admitir um erro, às vezes é simplificar o que você complicou. Esse microajuste abre caminhos que estavam trancados. O orgulho trava, a humildade acelera, a consciência direciona. Antes de revelar o versículo desta parte, imagine uma cena silenciosa, quase cinematográfica. Uma árvore plantada à beira de um rio subterrâneo. Por fora, ela parece comum, mas por dentro, suas raízes tocam uma fonte que ninguém vê. Enquanto outras árvores definham com a mudança das estações, esta cresce em qualquer clima, frutifica quando outras secam, permanece firme quando tudo oscila. O segredo dela não está no sol nem na chuva, está na fonte invisível que alimenta suas raízes. Agora entenda o mistério. A Bíblia diz que você pode se tornar exatamente assim. Tudo o que fizer prosperará. Salmos 1:3. Este não é um versículo sobre sorte, é sobre fonte, é sobre estar conectado àquilo que te nutre em profundidade. Quando sua mente bebe do lugar certo, princípios, sabedoria, consciência, direção, você deixa de depender do clima emocional do dia, das opiniões dos outros, das incertezas do mercado. Você prospera porque sua raiz está no invisível, não no instável. Aqui vai o exercício desta parte, direto e poderoso. Hoje você vai fazer a prática da raiz, que dura 30 segundos. Pare e pergunte silenciosamente: o que está me alimentando ultimamente? Ansiedade ou profundidade? Assim que perceber, direcione seu foco para a fonte certa. Leitura, oração, silêncio, estudo, propósito, ordem. Alimentar a raiz é mais importante do que podar os galhos. Quem cultiva a raiz não teme a estação. Imagine uma engrenagem microscópica dentro de um relógio caríssimo. Quase ninguém nota sua existência. Mas se ela falhar, todo o mecanismo perde precisão. O mundo ignora essa peça pequena, mas é ela que mantém tudo funcionando com perfeição. Agora aqui está o mistério. A vida funciona exatamente da mesma forma. O que determina seu futuro não é o grande momento, o grande projeto, o grande dia, mas o modo como você lida com o pequeno, o invisível, o repetitivo, o que ninguém vê. O versículo diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas 16:10. Não é poesia, é lógica espiritual. Deus testa futuro com detalhes. A vida testa maturidade com rotinas. O universo testa responsabilidade com microtarefas. Quem falha no pequeno não sustenta o grande. Quem domina o pouco se torna inevitável. Aqui vai o desafio desta parte. Hoje você vai escolher uma única microtarefa, algo quase insignificante, e vai executá-la com excelência absoluta. Arrumar algo, organizar algo, refazer algo, limpar algo, finalizar algo. O tamanho não importa, o padrão importa. É assim que você treina consistência. É assim que você cria capacidade. É assim que você se torna preparado para aquilo que pediu. A grandeza não começa grande, ela começa pequena e impecável. Antes de revelar o versículo desta parte, imagine uma coisa.
Você está carregando uma mochila que, com o tempo, foi enchendo de pesos que você nem percebeu. Expectativas dos outros, culpa antiga, pressões invisíveis, comparações silenciosas. O peso não te derruba de uma vez. Ele vai te cansando aos poucos, roubando foco, paz, presença, energia. Até que um dia você sente que não consegue mais avançar, não por falta de força, mas por excesso de carga. É nesse ponto que a Bíblia revela um dos convites mais poderosos e menos compreendidos. Vinde a mim, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 28, 29. Este descanso não é físico, é existencial. É o tipo de repouso que limpa o interior, organiza pensamentos, devolve clareza, alinha propósito. É o descanso que cura o cansaço que ninguém vê. Não é pausa, é restauração. Pratique o descarregar interno. Feche os olhos por alguns segundos e identifique um peso, um só, que você carrega desnecessariamente. Pode ser um medo, uma expectativa, um pensamento repetitivo, uma cobrança inútil. Pegue esse peso e solte mentalmente. Visualize-o saindo da mochila. Você não precisa carregá-lo hoje, nem amanhã, nem nunca mais. A alma que encontra descanso volta a enxergar o caminho. Antes de revelar o versículo desta parte, imagine uma mente como um lago. Quando o vento sopra, ele se agita. Quando pedras caem, ele se perturba. Mas existe um estado raro em que nada externo consegue alterar a superfície. Ela permanece lisa, refletindo tudo com precisão. Esse estado mental existe, mas poucas pessoas o acessam. Não é ausência de problemas. É um tipo de foco interior tão estável que nada consegue entrar sem permissão. O versículo então se revela: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo pensamento está em ti. Isaías 26, 3. Aqui está o mistério. Paz não é algo que você recebe, é algo que você mantém. A palavra conservarás indica continuidade. Não é um momento de calmaria, é uma estabilidade protegida. Uma mente focada em Deus se torna como um lago intocável. O mundo tenta perturbar, mas só consegue tocar a superfície, nunca o centro. Aqui vai o exercício desta parte, poderoso e simples. Pratique a âncora de pensamento. Escolha uma frase curta. Pode ser: eu estou em paz, eu permaneço firme, eu penso com clareza. Sempre que sua mente tentar produzir tempestade, solte a âncora repetindo a frase internamente. Não discuta com o caos. Não negocie com a ansiedade. Apenas ancora. A mente que encontra seu centro domina qualquer tempestade. Antes de revelar o versículo desta parte, visualize algo muito simples, mas profundamente simbólico. Você caminhando em um campo amplo, silencioso, com o vento leve e uma sensação estranha de direção, mesmo sem saber exatamente para onde ir. Há momentos na vida em que você não precisa de força, precisa de orientação, não precisa de respostas, precisa de descanso interno, não precisa de velocidade, precisa de restauração. É nesse cenário que um dos textos mais conhecidos da Bíblia ganha um significado que pouca gente realmente entende. O Senhor é o meu pastor, ele refrigera a minha alma. Salmos 23, 1, 3. Aqui está o mistério. Este versículo não fala de proteção física, fala de reorientação emocional. Ser guiado não é ser mandado, é ser conduzido de volta ao equilíbrio. Refrigera a alma é uma das expressões mais poderosas da Bíblia. Significa desinflamar o interior, apagar incêndios mentais, dissolver tensões que você acumulou sem perceber. A alma inflamada vê ameaça onde não existe, cria urgência onde não precisa, perde energia onde deveria avançar. Quando Deus refrigera a alma, você recupera visão, foco e força. Aqui vai o exercício desta parte, direto e restaurador. Pratique o respirar da alma, um ritual de 20 segundos. Inspire devagar, imaginando sua alma desacelerando. Expire imaginando o peso indo embora. Ao longo do dia, sempre que sentir confusão, pare e repita esse ciclo 3 vezes. Você está treinando sua alma para voltar ao eixo. A alma restaurada enxerga caminhos que a alma cansada não consegue ver. Antes de revelar o próximo versículo, quero que você imagine algo que acontece na vida real, mas poucos percebem. Existem momentos em que tudo ao redor parece igual, mas algo dentro de você começa a mudar silenciosamente. Uma impressão de que o antigo já não serve, de que o ciclo atual já não te comporta, de que sua mente está pedindo mais espaço, mais visão, mais futuro. É como se o mundo externo demorasse para acompanhar aquilo que dentro de você já está nascendo. Essa sensação misteriosa
é o início de um rompimento. E a Bíblia explica isso de forma quase cirúrgica. Eis que faço coisa nova. Ela já está surgindo. Você não percebe? Isaías 43:19. Aqui está o enigma. Deus não diz, eu farei. Ele diz, eu faço. Não é promessa futura. É processo atual. A coisa nova não aparece primeiro fora. Ela nasce dentro. Uma mudança interna tão sutil que você só percebe quando começa a se comportar como alguém que não aceita mais viver pequena. Quando seus padrões mudam, quando suas respostas mudam, quando seus limites mudam. A coisa nova começa como consciência antes de virar realidade. Agora vem o desafio instrutivo desta parte, simples, mas profundo. Identifique hoje uma atitude, hábito ou ambiente que você sente que não combina mais com sua nova versão. E corte, sem drama, sem explicação, sem medo. O novo só entra quando o antigo sai. Nada muda por fora até que você mude o que tolera por dentro. Antes de tudo, escuta isso com o coração. Existem momentos em que a vida parece te empurrar para um caminho que você mesmo não teria coragem de escolher. Não é coincidência, não é acaso, é direção. Há fases em que você sente que algo maior te chama para fora da rota antiga, como se a própria existência segurasse sua mão e dissesse, confia, eu sei por onde. E é exatamente aqui que Provérbios 16:9 entra como uma revelação que acende esperança. O coração do homem planeja o caminho, mas o Senhor dirige os passos. Agora absorva isso de um jeito novo. Seus planos não são pequenos, eles são só o começo. Deus olha para você e vê possibilidades que você ainda não acredita que merece. Ele vê caminhos que você não vê. Ele enxerga desfechos que você não imagina. Você faz o mapa, ele faz a jornada ganhar sentido. O passo que você dá hoje, mesmo tremendo, pode ser o início da história mais poderosa da sua vida. Nada do que você viveu foi desperdiçado. Nada. Cada frustração, cada atraso, cada curva estranha, tudo estava ajustando sua bússola para o destino certo. Coloque a mão no peito, respire fundo e diga mentalmente, eu aceito ser guiado, mesmo que ainda doa, mesmo que ainda confunda, mesmo que ainda não faça sentido. Quando você caminha com Deus, até os desvios viram caminho. Respira fundo antes de ouvir isso, porque esta parte toca num ponto que muita gente evita encarar. A distância entre quem você é hoje e quem você sabe que poderia ser. Essa distância nunca é talento, nunca é sorte, nunca é oportunidade. Essa distância tem um nome, ritmo interno. E Provérbios 13:4 revela esse mistério de um jeito quase doloroso de tão verdadeiro. O preguiçoso deseja e nada alcança, mas o diligente prospera. Agora segura essa interpretação com força, porque ela vai direto na raiz da sua vida. Não existe prosperidade para quem só deseja. Existe prosperidade para quem decide, para quem levanta, para quem mantém, para quem insiste no dia que ninguém vê. O mundo celebra resultados. Deus observa hábitos. Tem gente que ora por mudança, mas vive repetindo o mesmo padrão. Tem gente que sonha com liberdade financeira, mas não muda um único comportamento que constrói essa liberdade. Tem gente que se sente pequena, mas vive alimentando pensamentos que encolhem. Mas o diligente, esse prospera. Prospera porque não espera inspiração para agir. Prospera porque não negocia seus próprios compromissos. Prospera porque não desiste quando o emocional oscila. Prospera porque entende que constância não nasce de motivação, nasce de identidade. Escolha hoje uma coisa, só uma, que você sabe que te transforma. Leitura, oração, estudo, trabalho, disciplina física, organização financeira. E faça independentemente do humor, nem mais, nem menos. Porque aqui está a frase que define este segredo. Quem deseja muda o dia, quem é diligente muda a vida. Existe um detalhe silencioso que separa quem avança rápido de quem vive dando voltas na mesma estrada mental. A capacidade de avaliar antes de agir. Não com medo, com consciência, com visão, com profundidade. E Provérbios 14:15 esconde exatamente esse código, mas muita gente passa por ele como se fosse um aviso simples. O sábio pondera os seus passos. Agora deixa eu te revelar o que isso realmente significa. Não é sobre pensar demais. Não é sobre hesitar. Não é sobre travar. É sobre ter uma mente que não é conduzida por impulsos, mas por clareza. É sobre enxergar antes de pisar. É sobre observar antes de gastar energia. Tem gente que corre mais rápido, mas sempre no caminho errado, porque velocidade não vence sabedoria. Ansiedade
não vence estratégia. Pressa não vence foco. O sábio pondera, e ponderar não é perder tempo, é ganhar destino. Ponderar é perceber quando algo parece oportunidade, mas é distração. Ponderar é reconhecer quando a emoção quer decidir por você. Ponderar é olhar para 5 anos à frente, não para os próximos 5 minutos. E aqui está a revelação desta parte. A vida não é definida pelos passos que você dá, mas pelos passos que você evita dar. Agora vem seu desafio de lucidez, poderoso e simples. Hoje, antes de tomar qualquer decisão importante, financeira, emocional, profissional, faça uma pergunta que pessoas sábias fazem naturalmente. Se eu repetir esta decisão por 30 dias, ela me aproxima da vida que eu quero ou me afasta? Se aproximar, avance com coragem. Se afastar, recue sem culpa. Porque sabedoria não é pensar bonito. Sabedoria é viver com direção. E a frase que sela este versículo é: a pressa constrói atalhos, a consciência constrói futuros. Chega um momento na vida em que a pessoa percebe uma verdade dura. Saber não muda nada. Fazer muda tudo. E é aqui que Tiago 1:22 entra como um corte cirúrgico na mentalidade. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes. Só que hoje eu quero que você entenda este versículo por outro ângulo. Ele não está falando apenas de religiosidade, nem de doutrina. Ele está falando de execução. Ele está falando de transformar consciência em comportamento. Ele está falando da fronteira invisível, onde 99% das pessoas param e onde 1% decide viver. Existe o mundo de quem aprende e existe o mundo de quem aplica. E esses dois mundos não se encontram, porque quem só ouve acumula teorias, quem pratica acumula resultados. Tem gente que vive de frases bonitas, mas repete hábitos que destroem tudo o que acredita. Tem gente que sabe exatamente o que precisa fazer, mas continua negociando com a própria mente. Tem gente que já ouviu conselhos perfeitos, mas permanece presa ao mesmo padrão. Tiago 1:22 revela o motivo. Elas confundem conhecimento com transformação. E conhecimento sem prática vira peso, vira frustração, vira sensação de potencial desperdiçado. Agora receba esta instrução com seriedade. O que você ouviu até aqui não vale absolutamente nada se não se transformar em ação. Não amanhã, não depois. Hoje, escolha uma coisa, só uma, que você sabe que precisa fazer. Arrumar sua rotina, organizar suas finanças, cortar um hábito tóxico, dar um passo que está adiando, fazer aquilo que você prometeu a si mesmo há meses. Agora faça, nem perfeito, apenas real, porque praticar é o que quebra a paralisia mental. Praticar é o que muda a identidade. Praticar é o que abre portas. A vida não responde ao que você sente. A vida responde ao que você faz. Quero que você imagine algo agora. Imagine entrar em um quarto completamente escuro. Não importa o quanto você abra os olhos, você não vê nada. Não porque falta visão, mas porque falta luz. A vida funciona exatamente assim. Há momentos em que a pessoa até sabe para onde quer ir, até tem talento, até tem potencial, mas tropeça porque o caminho está escuro. É nesse ponto que Provérbios 14:15 entra como uma lâmpada acesa na consciência. O sábio pondera os seus passos. Só que você precisa entender isso de forma viva, não teórica. Ponderar não é ter medo, não é paralisar, não é ficar calculando tudo obsessivamente. Ponderar é enxergar o passo antes de pisar, é agir com a consciência desperta, é mover-se com intenção, é caminhar sem se trair. A maioria vive no impulso, age pelo calor do momento, decide pela emoção do dia, fala antes de pensar, compra antes de refletir, entra em caminhos que não sustentam a própria alma e depois não entende por que a vida tropeça sempre no mesmo ponto. Mas existe um outro tipo de pessoa, raro, quase secreto, a pessoa que pensa antes de mover, que respira antes de reagir, que avalia antes de permitir, que observa antes de abrir portas, que entende que cada passo é um tijolo na construção da própria história. Provérbios 14:15 está te dizendo algo que pode mudar sua vida inteira. Não viva por reflexo, viva por consciência. Agora vem a instrução desta parte, simples, prática, poderosa. Hoje, antes de qualquer decisão importante, faça isso. Respire fundo. Feche os olhos por 3 segundos e pergunte: esse passo me aproxima de quem quero me tornar ou me afasta? Essa pergunta, aplicada diariamente, muda rotas inteiras. Porque o sábio não anda rápido, o sábio anda certo. E andar certo acelera mais do que correr errado. Quero que você imagine 2 pessoas caminhando lado a lado. Mesma idade, mesmo talento,
mesma oportunidade, mesma porta aberta diante delas. Mas, alguns anos depois, uma está vivendo estabilidade, propósito, abundância. A outra está presa nos mesmos ciclos, cansada, frustrada, sempre quase lá. A diferença entre as duas não está no destino, está no ritmo interno. E é exatamente isso que Provérbios 13:4 revela com uma precisão que chega a ser desconfortável. O preguiçoso deseja e nada alcança, mas o diligente prospera. Só que hoje você não vai ouvir isso como bronca, vai ouvir como libertação, porque esse versículo não fala de preguiça física, fala de preguiça mental, fala de gente que sonha, mas não estrutura, deseja, mas não disciplina, quer, mas não sustenta. O desejo aqui é aquela sensação que você já conhece, vontade de mudar, vontade de crescer, vontade de prosperar, mas sem o hábito diário que transforma vontade em colheita. Por outro lado, o diligente prospera. Diligência é uma das palavras mais poderosas da Bíblia. Significa ritmo, constância, repetição, ver o que ninguém vê, continuar quando ninguém elogia, sem fumaça, sem aplauso, sem urgência. Diligência é o que transforma alguém comum em alguém imparável. Agora aqui vai a instrução desta parte, talvez a mais prática de todas. Escolha uma área da sua vida em que você tem vivido mais de desejo do que de ação. Saúde, finanças, disciplina, espiritualidade, estudo ou hábitos. Escolheu? Agora faça o pacto silencioso que separa medíocres de extraordinários. Durante os próximos 7 dias, eu serei diligente nesta área. Não perfeito, não rápido, apenas constante. 7 dias. Isso é tudo, porque 7 dias de diligência valem mais que 7 meses de desejo. E quando você ativa a diligência, a vida responde. As portas respondem, o futuro responde. E você finalmente entende por que Deus colocou este versículo na sua frente hoje, para lembrar que prosperidade não gosta de pressa, mas ama constância. Agora eu quero que você faça algo simples. Respire fundo e perceba quem você era quando começou este vídeo e quem você é agora. Talvez você não tenha notado, mas algo mudou dentro de você. Não foi um versículo isolado, foi o conjunto, foi a soma da sabedoria aplicada na ordem certa, na intensidade certa, na profundidade certa. Cada versículo foi uma chave, cada parte foi um degrau, cada revelação foi uma reconfiguração invisível. Você atravessou 35 portas, portas de mentalidade, foco, disciplina, consciência, fé, visão, prosperidade, paz e identidade. E agora você está diante da última, a porta da decisão, porque a Bíblia nunca foi um livro para ser admirado, foi um livro para ser vivido. E tudo o que você recebeu aqui, absolutamente tudo, só ganha forma quando você decide se tornar alguém que age, alguém que cresce, alguém que honra aquilo que Deus entrega. Então aqui vai a verdade final, aqui encerra, aqui fecha, aqui sela este ciclo. A vida não muda quando você entende, a vida muda quando você assume. Assume responsabilidade, assume propósito, assume disciplina, assume quem você nasceu para ser. Você ouviu princípios que mudam destinos, praticou visualizações que reprogramam a mente, enfrentou verdades que cortam máscaras internas, respirou profundidade, andou por dentro do seu próprio coração. E agora, existe um novo você, mais lúcido, mais forte, mais preparado. E por isso, eu quero que você faça algo agora mesmo, não depois. Agora. Agora escolha. Escolha comentando aqui abaixo. Comente. Eu escolho viver os princípios que Deus revela. Eu escolho crescer. Eu escolho prosperar. Eu escolho me tornar quem Ele projetou para eu ser. Essa frase não é motivação, é pacto. E quando alguém faz um pacto consciente com a própria transformação, o céu responde. Então, antes que este vídeo termine, receba estas últimas palavras como selo final sobre sua mente e sua vida. Que tudo o que você viu aqui se torne ação. Que tudo o que você aprendeu se torne caráter. Que tudo o que você sentiu se torne movimento. Que tudo o que Deus revelou se torne destino. Porque a partir de agora, você não é mais alguém que apenas ouve. Você é alguém que vive. Você é alguém que constrói. Você é alguém que cresce. E Deus está prestes a te conduzir para um ciclo tão alinhado, tão claro e tão forte, que até você vai se surpreender. A jornada não acabou. Ela está começando agora. Deixe a sua curtida para apoiar o nosso trabalho. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado por me acompanhar até aqui.
Tenho certeza de que você está entrando em alinhamento com a sua verdadeira identidade. Fique bem, fique com Deus. Até a próxima.